Caiu a nossa live, Bruno. Vamos retomar. O papo está muito bom. Fui derrubado pelos ambientalistas da esquerda. Os gaúchos ou os catarinenses? Porque não falta essa gente, né? Essa gente está por Não aí. falta, não falta, não falta. Aqui em Florianópolis, tu sabe, Rachel, que tem um vereador que se chama Vereamor, que é exatamente dessa pauta, né? Essa pauta identitária da esquerda, né? Da ecologia e tal. E eu chamei ele para o debate, para fazer um debate de ideias, né? Assim como a gente está fazendo. Eu convoquei todos os candidatos a vereador, são 527 aqui em Florianópolis, para a gente fazer essa conversa ao vivo, né? Com temas sorteados, tirando a canequinha, vai fazendo. Só um candidato aceitou. Eu chamei todos e especialmente reforcei o convite, todo mundo da esquerda. Da esquerda mesmo, ninguém aceitou, né? O que me trouxe uma certa consternação, porque é o pessoal do diálogo, é o pessoal do debate, né? Da democracia vibrante, né? E não tem nada mais democrático que o debate de ideias, né? O debate de iluminação sobre temas que são necessários para a discussão. Mas enfim, a turma da esquerda acabou não nos brindando aí com o debate. A gente acabou fazendo um debate com um candidato a vereador que é da turma do atual prefeito, que é um cara que eu respeito muito, gosto bastante, mas que tá num espectro mais, vamos dizer assim, de situação do governo, né? Infelizmente foi. Mas tu estavas falando quando a gente caiu, acho que o pessoal já Eu, reconectou, se tu puderes eu não continuar. sei onde é que eu parei, porque trancou no meio da minha fala. Tu me ouviste até que parte? Eu Eu estava. tava, eu acabei aqui me perdendo porque eu tava, quando a gente caiu, eu tava falando achando que tu tinhas caído, né? Sim, sim, Então sim. eu tava tentando te responder Não, o aqui. que eu estava dizendo, para resumir, então, para fazer bem, de forma bem sintética, é o seguinte, que as leis do universo, né, aquilo que rege a nossa vida nesse mundo, elas são conhecíveis, cognoscíveis, né, elas podem ser entendidas, a gente pode agir de acordo com elas, e a partir desse momento, onde a gente entende como as coisas funcionam, e interagem com elas, aplicando a nossa capacidade de uso da razão, a gente cria o valor necessário para que a gente possa viver desse mundo, diferentemente dos demais animais conscientes, que não têm a capacidade de uso da razão, porque, e nem precisam, porque eles são dotados de instintos, né? Eles têm um sistema automático que indica, através da sensação e da percepção que eles possuem, né? Eles sentem dor, sentem prazer, eles identificam determinadas coisas, que pode gerar medo, o, o desejo, né? Enfim, e nós não, a gente tem que agir com a natureza, baseado nas leis que regem o universo, para construir as coisas que nos interessam, né? Então, se a gente vai fazer uma casa onde porque a gente fez a casa naquela área, ela vai ser inundada pelo mar, a gente simplesmente, mesmo que não haja nada que impeça, nenhuma lei que impeça que a gente faça isso, existe a lei da natureza que vai dizer, se tu fizeres isso, tu vais ter que arcar com consequências que talvez tu não estejas prevendo, né? E totalmente imoral que tu repasses para a sociedade as consequências de uma ação irresponsável própria tua, né? Então, O custo de um era isso risco que... tomado deliberadamente, né? Como? É o custo de um risco tomado deliberadamente de forma voluntária, né? O cara simplesmente tomou o É, risco e ele quer transferir para. é o custo da ignorância, né? É o custo da ignorância, porque
O risco existe em qualquer ação humana. Tu vai aumentar ou diminuir o risco a partir do momento em que tu conhece, né, os ingredientes com os quais tu vai lidar para chegar no teu objetivo. Se tu não conhece os ingredientes como deveria, e se tu não sabe, e pior, se tu não sabe qual é o resultado da ação que tu vai estabelecer quando tu utilizares esses ingredientes misturando-os para chegar num determinado objetivo, tu é um ignorante e tu vai ter que pagar o custo da ignorância. Tu não pode repassar para os demais, né? E pior, se essa ignorância te levar a uma ação que gere uma externalidade negativa, né, como poluição, barulho, enfim, qualquer tipo de externalidade negativa, como é o caso lá, qualquer câncer, né, por exposição a um insumo qualquer e tal, tu vai ter que arcar com o custo e indenizar aquela pessoa, né? Previamente, através de uma negociação, ou a posteriori, caso tu faças isso sem que a outra pessoa tenha concordado, né, que tu fizesse, sofrendo então as consequências da tua ação. Isso é ser liberal no tema do meio ambiente, no meu entendimento, né? Tudo que a gente faz tem consequências, tá? E a gente tem que arcar com essas consequências. E a propriedade privada, a gente tem N exemplos, assim. Eu até gostaria de citar, se tu me permitires, por exemplo, um exemplo clássico. A gente falou se falasse dos quilombolas aqui, né, na Amazônia e tal, mas a gente lembra que nos Estados Unidos, na época da colonização do meio oeste americano, quando as estradas de ferro passaram a cruzar os Estados Unidos, já existiam algumas fazendas estabelecidas, né, que faziam, seja plantações de milho, etc., ou a produção de carne, né, com confinamento de gado e tal, mas existiam pradarias, a maior parte delas pertencente aos índios, onde o pessoal que vinha nos trens fazia pontaria, né, e matavam os bisontes, enfim, os animais que estavam soltos lá, porque não tinham dono, né? Ninguém ia acioná-los por terem violado a propriedade privada e matado um bem de alguém, né? Era a tragédia dos comuns piorada ainda, né? Porque as pessoas nem sequer usavam aquilo, apenas tinham o prazer de matar para treinar pontaria. E só com a criação da propriedade privada é que as coisas começaram a melhorar, assim como na África, né, quando os elefantes estavam perecendo, né, se tornaram uma espécie em extinção, a privatização dos elefantes, né, ou seja, a permissão para que se criassem elefantes em cativeiro, foi que reverteu o processo de extinção daqueles animais, né? E isso tudo pode ser extrapolado para outras coisas da natureza, né? Se a gente quer preservar a natureza para o futuro, se não colocar o ingrediente propriedade privada, direitos individuais das pessoas sobre aquilo que elas possuem, né? E a liberdade de lidar com essas coisas para que o homem possa se manter existindo na Terra, realmente o resultado vai ser o pior possível, né? E eu acho que Santa Catarina, Florianópolis, vai ter, que é o lugar mais bonito do Brasil, não há dúvida, tá? Tem uma demanda enorme, né, pelas coisas da ilha de Florianópolis, principalmente com as suas 42 praias, né? Descobriram mais alguma ou ainda é 42? São 100 praias na nova catalogação, mas aí é desculpa, bom, né? Na minha época eram 42, tá? Aí está dividindo praias, né? Exatamente.
Então, se não houver o reconhecimento da necessidade de se proteger a propriedade privada, tá? E se estabelecer um processo de livre iniciativa para explorar, não explorar no sentido de destruir, mas explorar no sentido de criar valor, tá? Com relação à natureza, vai sofrer todos os problemas de degradação, deterioração, poluição que uma sociedade sem regras que protejam a liberdade e a propriedade acabam impondo a todos, né? Então, eu acho que se é fácil, tu diz que é mais fácil fazer a defesa disso agora, ótimo. Então vai lá, assume a tua cadeira de vereador, eu estou torcendo para isso, e transforma isso tudo em legislação, né? Ou em deslegislação, né? Deixa eu te fazer uma pergunta bem objetiva. Eu sou um cara que acha que o vereador não merece ganhar 15 mil reais por mês de salário. Primeiro, porque o trabalho não justifica. Segundo, que a ocupação não é exclusiva, né? E terceiro, que foi falar em diminuir o salário do vereador, caiu de novo. Tá sem áudio, é? Então vamos botar áudio aqui. Estão funcionando. Eu não sei qual é o problema com o meu Samsung Galaxy S20, que se entra uma mensagem, uma notificação, ele derruba o Bluetooth, né? E aí o ouvidinho, esse aqui, não funciona. Aí eu troco por isso e deveria funcionar. Então, o Bruno está aí de volta. Vamos lá. Vamos de novo, mais uma tentativa. Bruno, se não... vai dar. E aí, Bruno? Agora foi. Bom, continuando a minha pergunta, Rachelski, eu acho que um vereador não faz jus a uma remuneração de 15 mil reais por mês paga pelo contribuinte. Eu tenho defendido, no mínimo, a redução desse valor, e as pessoas acham que isso parece demagógico
e um comentarista político bastante famoso da cidade hoje me disse que isso é populismo liberal, né? É claro que o vereador hoje tem uma função bastante esdrúxula e desnecessária relacionada a um monte de projetos de leis inúteis, né? E uma atuação com requerimentos comunitários que, na verdade, nada mais são do que atravessador de demandas das pessoas para a prefeitura. Mas como a prefeitura não tem um canal de relacionamento direto e fácil com o cidadão acaba pedindo a lombada, a faixa de pedestre, a pintura do meio-fio para o vereador, que depois vai inaugurar todas essas obras como se dele fosse. O que tu acha sobre remuneração de vereadores? Bom, em princípio, eu sou totalmente contra que alguém receba algo retirado de outro através do uso da coerção, tá? Muito bem. Para começo de conversa. Então, eu acho que as câmaras de... Em primeiro lugar, vamos lá, se a gente for analisar, vamos analisar a coisa por completo, né? Eu acho que o governo, tá, ele não deveria funcionar do jeito como funciona. Não se precisaria ter numa cidade uma Câmara de Vereadores funcionando integralmente, né? E todos os dias em horário integral, onde as pessoas concorrem para formar uma carreira e começam a legislar com um único intuito, que é empurrar custos para uns para oferecer benefícios e privilégios para outros. Ou seja, é o governo interferindo, violando os direitos individuais de todos, né? Uma sociedade cleptocrática, né? Onde uns tiram dos outros a força, tu não sabe quem é que está com a mão no teu bolso e tu não sabe no bolso de quem está a tua mão, né? É assim que funciona, tá? Se fosse na iniciativa privada, não era assim que funcionava, né? Então, eu acho que o trabalho numa Câmara de Vereadores ele deveria ser limitado, tá? As pessoas deveriam ser escolhidas por sorteio para resolver determinados problemas que tivessem repercussão social, tá? Vão lá, se reúnem voluntariamente, quer dizer, as pessoas que serão sorteadas serão aqueles que se voluntariarão para fazer a votação daquele projeto e tal. Esse projeto ele tem que ser apresentado pelo prefeito. Esse sim, no executivo até caberia receber, né, porque o cara precisa, é como um síndico, né? Vamos lá, a gente tem o síndico que é pago, né? Hoje ainda mais, existem os síndicos profissionais, né? A gente paga os síndicos, tem um custo que não chega nem perto do custo de um prefeito, né? E a Assembleia, ou o Conselho dos moradores, se reúne eventualmente, quando tem uma mudança assim, que vai repercutir, além daquilo que está se esperando na ação da prefeitura ou do síndico propriamente, né? Então, eu acho assim, que vereador não deveria ganhar salário, deveria trabalhar pouco. Quanto menos trabalho ele tiver, menos ele vai interferir nas nossas vidas, né? Não tem sentido as câmaras de vereadores trabalharem dessa forma, tá? Ok, vivemos numa democracia, é preciso ter vereadores por causa disso. Bom, mas quem disse que uma democracia precisa de gente que vá violar os direitos dos outros, né? Democracia não deve ser isso. Democracia é a decisão da maioria que não precisa necessariamente ser seguida pela minoria que perde a eleição, né? E muito menos a vontade da maioria teria o poder de fazer alguma coisa contra a vontade, contra os direitos
das pessoas. Tá? Isso tudo que a gente vive aqui a gente vive numa tirania. Então, as pessoas que vão trabalhar na Câmara de Vereadores recebem o dinheiro porque existe uma tirania. Elas recebem impostos, dinheiro tirado à força das pessoas. Agora, pergunta para as pessoas que pagam se elas querem pagar, né? Então vamos acabar com os impostos e vamos fazer contribuição voluntária, né? Não, eu acho que a prefeitura precisa ter o funcionamento assim assado, então eu vou contribuir voluntariamente para que a prefeitura funcione, né? Por que tu não faz uma enquete com os teus eleitores? Sei lá, tu vai ter... qual é a necessidade de votos aí para te eleger? 3 a 4 mil votos, mais ou menos. Então tu vai perguntar lá para os 3 ou 4 mil eleitores, olha, eu vou trabalhar na prefeitura, eu não vou receber um centavo dos impostos, tá? Mas eu preciso viver, etc. e tal, né? Vocês estão dispostos a me sustentar para defender o interesse de vocês para que a cidade, né, a sociedade não viole os direitos de vocês? Porque também não seria justo tu receber dinheiro para violar os direitos dos outros, né? Tá certo? Quer dizer, tu vai atuar como vereador para retalhar contra as tentativas da prefeitura de violar a vida dos teus representados. Então, tu está começando a botar moralidade nessa relação, né? Porque só há moralidade quando há escolha, quando há voluntariedade, né? Então, é papo furado esse negócio é demagógico, é populista. Tu não está dando o teu dinheiro para as pessoas. Tu está simplesmente recusando a receber o dinheiro que já é delas, mas que está sendo tirado à força. Então, eu não entro na política, né, entre outras coisas, talvez acho que não seja nem a mais importante, mas porque eu não quero viver do dinheiro alheio para violar o direito de todos. Não é isso que eu faria. Eu até trabalharia politicamente, eu trabalho aqui, por exemplo, agora, se me pagarem para defender os direitos das pessoas, né? O que é o direito das pessoas? A vida, a liberdade e a propriedade. E a busca da felicidade. Porque ninguém tem direito ao ar puro, né? Alguém tem direito ao ar puro? Tem direito ao ar puro na sua propriedade, né? Esses caras que não querem que fumem em restaurantes, por exemplo, o cara não tem direito sobre o ar que está dentro do restaurante. Agora, se o ar do restaurante está chegando na casa dele, bom, aí são outros 500. Aí ele vai ter que entrar numa disputa judicial, convencer o dono do restaurante, ou até dizer, olha, se tu me servir uma refeição todos os dias, não tem problema, tu pode deixar os teus clientes fumando aí que eu não vou reclamar mais. A certa compensação. É o preço da compensação pela externalidade negativa que o cara está fazendo. Eu queria fazer alguns comentários sobre o que tu falou, e o pessoal aqui embaixo estava comentando, eu estava até agoniado para falar, na verdade, né? Acho que já bateu uma veia política aqui. Eu queria aproveitar uns ganchos que tu me deu, Rachelski. Eu escrevi, acho que 2 ou 3 artigos sobre isso, sobre por que um vereador não merece ganhar 15 mil reais, porque eu acho que o trabalho dele deveria ser voluntário. O que eu proponho hoje é uma transição, vamos dizer assim, para dar um tilt na cabeça do pessoal da esquerda, né? Depois eu posso detalhar um pouquinho mais. Mas eu defendo muito isso que tu falou sobre a limitação do trabalho do vereador. O vereador não tem toda essa função que ele exerce hoje, né? Ele usurpa uma boa parte do poder executivo, né? E no final, né, esse trabalho que as pessoas querem, ele deve ser exercido por um síndico, que foi uma coisa que tu citou, né? O síndico do bairro, né? E aí é uma veia bem localista de que os problemas, eles são georreferenciados, né? Todo problema, em geral, que as pessoas sentem no dia a dia, relacionados aí ao bairro, eles têm uma posição geográfica, né? E como num condomínio, né, você escolhe o gestor
para aquela área comum, né, as pessoas também poderiam escolher o gestor com um orçamento para aquela área comum que é o bairro, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Criar bairros, condomínios, né, administrados por síndicos eleitos com orçamento proveniente do IPTU e das taxas que hoje são coercitivas, mas poderiam ser voluntárias para fazer as melhorias naquele lugar. Então é uma coisa que eu defendo já, e até o Fábio Filipon, que é um grande admirador teu, vou tomar essa liberdade de dizer, ele estava comentando aqui embaixo, fala do síndico, né? É basicamente isso, né? A Rosângela falou sobre gabinetes e home office, né? E o Luciano sobre Gov, né? É uma coisa que eu defendo também, é que essas decisões no bairro, elas possam ocorrer através de aplicativo, né? Por inscrição imobiliária, assim como num condomínio você vota quando tem um apartamento, não adianta você querer participar de uma discussão de um bairro em que você não mora, né? Simplesmente não faz o menor sentido. Qual a legitimidade que você tem para falar sobre uma área comum daquela tua área, se tu não tiver propriedade, né, e pertencer àquele ambiente, né? Acho que não faz o menor sentido, né? Agora, sobre um ponto que tu falou de receber doações para exercer o trabalho como vereador, é uma coisa que eu estudei, mas dois advogados amigos meus me advertiram da seguinte hipótese: se eu fizesse isso, isso poderia ser encarado como propina, né, para defender determinados grupos. Claro. Agora, nós estamos falando aqui em tese, né? A gente está falando aqui filosoficamente. Se a gente for pegar a legislação... apresentar isso como projeto, né? Se a gente for pegar a legislação, tá, positivista que a gente tem, nada do que um liberal defende, que é exatamente viver em sociedade, tendo seus direitos respeitados, tá, funciona, né? Quer dizer, advogado vai achar encrenca em qualquer ação que tu tiveres que não viole os direitos dos outros. Quer dizer, é propina por quê, camarada? Quer dizer, se tu tem um monte de gente que resolve te dar dinheiro para tu defender os direitos, então quem paga um advogado para ir na corte também está pagando propina? É a mesma coisa? Crime sem vítimas. Quer dizer, qual é a diferença entre as pessoas pagarem alguém para ir defender os seus interesses no legislativo, de alguém pagar outra pessoa para ir defender os direitos dessas pessoas no judiciário? Não tem diferença nenhuma. A violação dos direitos pode acontecer nos dois ambientes, tá? E é preciso que a gente tenha interlocutores capacitados para defender os nossos direitos. Agora, o que é imoral não é quanto alguém paga para ter os seus direitos defendidos, mas sim quanto alguém paga para ter o direito dos outros violados, para que esses recebam benefícios imerecidos, tenham ganhos imerecidos, né? Ou seja, tenham privilégios, tenham favores. Isso sim é imoral, isso sim é questionável, né? Agora, pode dar o nome que quiser, de mesada, contribuição, propina, grande coisa. Propina a gente dá para o garçom lá, para ele servir a gente melhor. Não dá? Porque ele está defendendo o nosso interesse sem prejudicar ninguém. Agora, se tu vai dar propina para o garçom te dar um bife sem te cobrar, violando o direito de propriedade do dono do restaurante, aí não serve. É isso que eu estou dizendo, entende? Então, vamos botar mais moral nas relações interpessoais para transformar nossa sociedade numa sociedade baseada na liberdade, na privacidade, no direito individual das pessoas. É isso que a gente tem que discutir, né? Quer dizer, quando alguém diz assim, não, mas isso é propina, o que está querendo? Está querendo nos calar, está querendo encerrar o debate baseado numa lei que por si só já é uma lei imoral, né? Então, o meu canal aqui, a lei vamos tratar as coisas baseadas na verdade, no ideal, né? Sem nos restringir aquilo que as pessoas acham que seria
legal, que seria aceitável de acordo com a legislação, etc. Se a gente ficar restrito ao que a lei nos diz, e a gente não sair da casinha, né, não extrapolar para uma ideologização, vamos dizer assim, das questões da nossa relação, nós nunca vamos mudar nada, né? É e o que a verdade. gente precisa claramente é mudar. E é isso que eu espero que faça lá. Eu vou incorporar essa ideia novamente aqui no meu programa e vou avaliar novamente a colocação disso em prática. Imagina que inovação bacana ter o primeiro político financiado por doações voluntárias pelo trabalho prestado. Eu acho que isso seria do baralho. Eu acho que eu vou As reavaliar. pessoas não te pagam para tu fazer campanha, tu recebe dinheiro. Aliás, deixa eu enaltecer isso. Eu sou o 5º candidato que mais recebeu recursos voluntários da cidade, mais de R$60 mil, e eu vou aproveitar para agradecer essas pessoas que estão me ajudando, não só com dinheiro, mas com trabalho também. A Flávia, minha esposa Mariana, o Guto, o Fernando, o Fábio, o Francisco, meu Deus, é tanta gente, minha mãe, que está lá fechando carta, colando, está até com um Lero uma hora dessa. O que eu gosto aí é que a família toda está envolvida no processo, né? Quer dizer, tu tem aí assessor, escola, tem tudo, né? Direção, etc. Isso é muito legal. Aliás, só com a família que é possível. Aliás, a minha esposa acabou de fazer um comentário. Se a família não entrar no jogo, é muito mais difícil, cara. É muito mais difícil. Não, é difícil não. É impossível, né? É impossível, porque isso aqui é só o começo, né? Depois a coisa fica mais séria. Ó, eu já estou recebendo umas mensagens aqui de doadores, financiadores potenciais aqui, ó. Tô gostando. Vamos lá. Vamos lá. Quem mais doaria aqui para a gente fazer essa nova metodologia de trabalho financiada apenas? Bruno, eu gosto de falar contigo porque tu também viaja nas ideias, né? Então a gente pode conversar aqui facilmente. Imagina o seguinte, né? A grande diferença entre os liberais e os que não são liberais é a compreensão do funcionamento das relações interpessoais, da economia, né? O pessoal da esquerda acha que o jogo da economia é de soma zero, né? Para eu ganhar, alguém vai ter que perder. Alguém perde, então, exatamente. Então eu vou contratar um vereador, ou um deputado, ou um senador, ou botar um prefeito e tal, que esteja do meu lado nesse jogo de soma zero, né? Para eu ganhar, alguém vai ter que perder. Então esse cara vai tirar de alguém para me dar aquilo que eu não tenho. Não só que eu não tenho, como também não mereço, né? Há, por outro lado, aqueles que entendem que as relações interpessoais, as relações econômicas, são do tipo ganha-ganha, né? Ou seja, duas pessoas elas interagem voluntariamente porque uma acha que o valor maior que há nessa negociação está na mão do outro, né? E o outro pensa exatamente o oposto, né? Porque se não fosse assim, não haveria transação. Então, quem acha que está com um negócio que vale menos, dá aquilo em troca de algo que ele entende que o outro tem e que vale mais. Nessa troca, o que acontece? Jogo ganha-ganha. A soma, né? Quer dizer, se eu acho que vale menos, o outro acha que o que ele tem vale menos. Dá X. Mas quando aquele lá olha para o meu negócio, dá valor Y, que é maior do que X, e eu faço a mesma coisa, a soma de Y é maior do que X. Logo, houve valor agregado nessa transação e fica provado que não há soma zero, né? Pelo contrário, há ganho de valor. Tá? Então, quando existe esse tipo de economia funcionando livremente, para que tu precisa de um vereador para ir te defender
para tirar dos outros para dar para ti. Não precisa. É troca, é comércio, né? Tu dá o que tu tem, que tu precisou ter criado antes, para receber o que o outro precisou criar para te dar e obter aquilo que está oferecendo. Aí, tu precisa de legisladores só para dizer o seguinte: olha, o jogo é ganha-ganha. Quem usar de coerção, de fraude, ou quem usar de força, vai sofrer penalidades. E as penalidades são essas, tá? E aí entra a justiça. Aí sim, tem que se pagar um advogado, porque se alguém fraudar ou usar força, violando esse princípio do comerciante, ele vai ter que se ver com a justiça e sofrer as consequências disso, né? Então, a gente precisa romper esta ideia fixa de que a economia é uma atividade de soma zero. Quando as pessoas se conscientizarem disso, e mais, quando moralmente as pessoas entenderem que o ganho imerecido precisa ser combatido, né? Não é porque a gente vive que a gente tem direito às coisas, não. A gente vive para buscar as coisas que a gente acha que tem direito. Quer dizer, eu sou livre para criar as coisas que vão me sustentar, né? O direito à vida não é os outros terem que me dar as coisas para eu poder viver. Não, é exatamente o direito à liberdade que eu tenho de criar aquilo que eu preciso para viver como eu bem entendo, né? Sem impor o sacrifício de me sustentar. Ô, Rachelski, eu não sei se tu sabe, acho que não, né? Eu fiz um trabalho muito meticuloso de procurar os salários de 389 funcionários da Câmara Municipal de Vereadores de Florianópolis. E eu encontrei coisas que, se eu te falar, talvez tu não acredite. Mas esse trabalho teve... Qualquer coisa que tu falar de política, eu acredito. Teve que ser feito um a um. Foi acessado um a um 389 funcionários. Eu e o Vitor fizemos uma tabela de Excel. Eu gosto bastante de dados, né? E a gente encontrou coisas como, por exemplo, um auxiliar de atividades diversas que ganha R$ 18.505 por mês. Né? Talvez não tenha ficado claro, né? Um auxiliar de atividades diversas, ou seja, X, né? Que ganha R$ 18.505 por mês, roubados do contribuinte. E aí eu estava lá com o meu megafone, eu sou um cara que me expresso, né? Tento motivar as pessoas a se indignarem também. Eu estava com o meu megafone na frente do terminal de ônibus, passou um cidadão, eu tenho um flip chart em que eu escrevo algumas chamadas assim, né? Aí estava essa chamada escrita lá sobre o salário do vereador, o cara parou e eu mostrei a ele. E ele, por acaso, era um auxiliar de atividades diversas da prefeitura, né? Que ganhava R$ 1.200, né? Salário base. Com os benefícios chegava a R$ 2.200. Então, na prefeitura você tem um cara que é auxiliar de atividades diversas e que ganha R$ 2.200 com todos os benefícios. E na Câmara de Vereadores você tem o mesmo cargo que ganha R$ 18.000. Eu não vejo uma forma mais canalha de roubar o cidadão do que isso. E aí quando eu falo, as pessoas falam assim: Bruno, tá sendo demagogo novamente, porque tu não podes fazer nada sobre isso. Eu falo assim: eu já estou fazendo, porque fazer você saber disso e se indignar já é uma ação necessária, né? E as pessoas têm dificuldade de entender que, assim, isso precisa chegar ao conhecimento das pessoas, né? Realmente as pessoas não conhecem essa palhaçada que é o serviço público, né? Para alguns, benefícios tão grandes, né? Imedidos, imorais, né? E provavelmente ilegais. Por isso que eu defendo que se audite caso a caso o arbítrio desses benefícios, porque eu não consigo imaginar em que momento dessa vida humana terráquea alguém conseguiu chegar a uma remuneração de R$ 18.505,
sendo auxiliar de atividades diversas. Pois é. Agora, eu estava pensando aqui o seguinte, existe a corporação, né? A corporação é um grupo de pessoas que se reúne em torno de interesses comuns, né? Então, tu pega, no caso aí, os funcionários da Câmara de Vereadores, ou os próprios vereadores, e eles têm um interesse que é, se for o caso, manter uma remuneração o maior possível, a maior possível. Tá? Logo, todos aqueles que pretendem agir em sentido contrário, tá? Serão taxados de alguma coisa, tá? Ou de demagogo, ou de populista, ou de traidor, ou de mau caráter, enfim, invente o termo, né? Agora, tem que analisar o termo de forma adequada. O que para mim é um cara demagogo, um cara populista? É aquele que promete dar às pessoas o que elas não têm, como no caso da distribuição de benesses, né? Por criar vantagens, outras que as pessoas não têm direito de receber. Agora, não é populista, não é demagogo, tu simplesmente dizer para as pessoas o seguinte, né? Eu não quero o que é de vocês. Entendeu? Claro que tu está dando para elas algo que não é delas, que é o teu tempo, tá? Mas isso, o tempo é teu, tu dá para elas o que elas quiserem, né? Tu não está dando o tempo dos outros, né? E eu estou dando então, de forma voluntária, né? Ninguém está me obrigando a dar, né? Exatamente. Tu está dando o que é teu de forma voluntária. Tá? Então, eu não vejo... Até a gente teve uma discussão aqui esses dias sobre isso com um outro candidato, o assessor dele, que é muito meu amigo, que dá, vamos dizer assim, a base intelectual para as pautas que ele defende, tá dizendo, tu acha que é demagógico dar metade do salário? Não, acho que não é demagógico. Como não é demagógico, nem populista, como o Novo faz, de abrir mão de todas aquelas... como é que se chama? Os benefícios paralelos, né, para a atividade, né? Não é, concordo que não é. E quem está te dizendo que quer, na realidade, manter os seus privilégios, continuar ganhando aquilo que não merece. Tá? Sim. É aquela estratégia de desqualificar o oponente exatamente naquilo que você mesmo faz para tentar ganhar o debate, né? Bom, o que mais tu quer falar aí? Essa é a live mais longa que eu já fiz, tá? Está sendo muito prazerosa. Pena que ela foi interrompida algumas vezes, né? Mas isso não diminuiu aí nem a qualidade, nem o prazer de eu estar aqui conversando contigo, tá? Eu estou achando ótimo. E o que tu gostaria, assim, para encaminhar o encerramento da nossa live, o que tu gostaria de dizer? Até porque tu tem que trabalhar, né, para te eleger, né? É verdade, é verdade. Raquel, eu queria mais uma vez agradecer aí a tua paciência, cara. Talvez a gente tenha se alongado um pouco mais, mas eu, na verdade, tenho até uma outra lista aqui que a gente poderia continuar conversando. Eu estou à tua disposição. Se tu quiser, a gente pode estabelecer mais 20 minutos de conversa, se tu quiser. Não, eu preciso fazer umas ligações aqui também e vou te deixar. A gente combina de continuar depois das eleições aí com essa cadeira garantida. E isso. Eu queria te agradecer, queria agradecer todo mundo que assistiu aí, que passou e que está assistindo até agora, né? Infelizmente caiu aqui a conexão 2 vezes, mas é um prazer falar contigo. Eu acho que tu és uma referência muito importante para mim, eu gosto de ler o que tu escreves e isso me ajuda a balizar o meu pensamento.
me ajuda a balizar as minhas propostas, as minhas ações, a forma como eu encaro a necessidade de participar da política, né? Eu acho que tu tens um histórico bastante interessante e que com certeza já participou de uma transformação. Acho que tu é um ícone que ajudou muita gente nesse caminho liberal que tu vens trilhando. E eu queria me colocar à disposição das pessoas que assistem e que te prestigiam também, a estar sempre aberto ao debate, ao diálogo. Eu sou um cara que não tenho, vamos dizer assim, a velha opinião formada sobre tudo, né? Citando aí um antigo autor. E gosto muito de conversar, eu acho que a gente cresce muito. Por exemplo, essa experiência com os quilombolas me abriu os olhos para várias coisas, né? E me deu a oportunidade de mostrar para eles uma visão liberal que também eles não tinham, né? É claro que se eu falasse que eu estava falando de forma liberal, talvez eles me recriminassem porque eles têm uma identificação com a pauta da esquerda, né, identitária, mas foi um trabalho bem legal. E eu sou candidato a vereador em Florianópolis, sou economista, um cara que tem uma formação bem razoável. Eu acho que a minha experiência profissional de 15 anos, apesar de ser jovem, me credencia. Eu tive uma experiência bastante diversa em setores da iniciativa privada. Sou um cara bem relacionado e descobri isso mais do que nunca na campanha, depois de juntar 60 mil reais de doações voluntárias e formar um grupo de apoiadores com 180 pessoas, né, que estão recebendo muitas mensagens no WhatsApp, o que é um inconveniente bastante grande hoje em dia, né, mas permanecem lá. Tem mais um outro tanto de apoiadores que não estão no grupo, né, e acho que isso tudo contribui para um bom mandato na Câmara de Vereadores, um mandato que preserve a liberdade, que pode simplificar o Código de Obras e o Plano Diretor, que é uma armadilha que acaba levando a cidade para o crescimento, um crescimento desordenado, no sentido mais pejorativo que isso pode ter, né, sem a ideia de planejamento central, mas na ideia do uso irracional dos recursos, né, recursos comuns sendo utilizados para benefícios privados, né, a falta de infraestrutura que isso causa também, né, e eu acredito que a liberdade, né, a redução, a simplificação do Código de Obras e do Plano Diretor incentiva as pessoas a caminharem para um cenário urbano mais favorável, né. Eu acho que a gente precisa conservar a natureza através da definição da propriedade, né, da definição de responsabilidades. Eu acho que existem vários assuntos em que a liberdade traz uma solução objetiva e até de curto prazo, não é coisa que precisa de super investimentos, de super projetos e tal. A aplicação da liberdade traz benefícios de forma rápida, né, de forma visível. E acredito que por tudo isso, né, por ter participado do processo seletivo do Novo, de todo esse histórico, eu acho que eu estou credenciado para ser um bom vereador na cidade, né? A cidade hoje acordou dia desses com o que a Júlia está falando ali, né? O mecanismo verde, que foi uma operação que acabou quase prendendo vários agentes públicos que vendiam facilidades, né, através da criação de dificuldades, e isso tudo mostra que efetivamente a cidade precisa caminhar para um caminho de liberdade, cara. Eu te agradeço novamente, fico à disposição quando tu quiseres trocar ideia, aliás, quando tu puderes, né, quem quer sempre sou eu. Sempre à disposição, Bruno. Eu te agradeço as palavras, são muito gentis, um pouco exageradas, tá? E eu torço muito para ti, para que tu realmente consiga conquistar uma cadeira de vereadores e que os teus apoiadores te paguem voluntariamente e que tu possa abrir mão do dinheiro extorquido pelo governo, né, do bolso dos contribuintes, entre aspas, né? E boa sorte, sucesso aí, e na segunda-feira, depois das eleições, escreve lá, me diz qual é a tua posição
na corrida dos vereadores, tá? Eu tenho certeza que tu vai estar entre os primeiros, ok? Obrigado. Rachelski, só o meu slogan por último, para quem não conhece ainda, é Negre na cabeça, Negre no coração, Negre é 30-100. É isso aí. Sem Valeu, dúvida. obrigado. Vamos lá. Nosso querido. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.